cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a política econômica brasileira e como o trabalhador, tanto do setor privado como do setor público, deve se organizar neste ano de 2017. Para falar deste assunto, o nosso convidado é o professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da FURB, Ivo Marcos Tais. Antes de começar nossa conversa, é bom lembrar que a economia brasileira passa por uma crise que é sentida muito entre os trabalhadores de baixo e médio salário, mais do que aqueles que ganham os super salários. E isso é algo que a grande mídia não faz a devida distinção. Um bom exemplo está no turismo. Este segmento da economia está em alta, aliás, sempre esteve em alta, principalmente no Brasil. A explicação estaria no dólar e a queda nas viagens para a Europa e Estados Unidos. Mesmo assim, quem tem dinheiro resmunga e sempre resmunga muito, mas não deixa de viajar. Já o trabalhador de baixa renda começa a fazer cortes nos gastos domésticos, como alimentação, vestuário e lazer. Se esta crise não é exatamente para todos, qual deve ser a maior preocupação do trabalhador brasileiro? O desemprego ou a perda salarial? É isso que nós vamos conversar então com o professor Ivo no programa de hoje. Boa noite, Ivo. Obrigado por estar mais uma vez aqui no Cidadania em Debate. Que crise é essa que nós estamos falando? Boa noite, Carlos. É um prazer renovado estar aqui neste programa e acolho sempre os convites com muita alegria. Que crise que é esta, né? Eu ouso dizer que é uma crise fabricada. E, se não me falha a memória, afirmei isso há quase 2 anos atrás, quando, numa entrevista junto com Alexandre Gonçalves. Isso, jornalista Alexandre Gonçalves, vocês falavam Exatamente. de política, falavam de economia, e naquele momento você disse que não havia exatamente uma crise, né? Ela estava sendo fabricada. E eu tenho a impressão de que agora nós colhemos uma parte dos resultados da construção dessa crise. Uma crise que naturalmente não existia. Uma crise que talvez pudéssemos ter tido em decorrência dos problemas de 2008, que pegaram a economia mundial em cheio, mas o Brasil se safou bem. Mas o que aconteceu de 2013, 14 em diante é absolutamente incompreensível do ponto de vista dos manuais comuns que a gente tem à disposição. Em outras palavras, há um processo de progressiva degradação de indicadores, mas que é muito mais uma ação de construir uma crise econômica para gerar pré-condições de uma crise político-institucional que pudesse levar ao desejado impeachment de setores mais conservadores da sociedade brasileira. Então, respondendo objetivamente, que crise é esta? Eu diria que é uma crise que se afigura neste momento como o produto de algo que foi construído desde aproximadamente meados de junho de 2013, que começou a ser mais intensivamente acelerado a partir da campanha eleitoral de 2014 e que evidentemente chega a ter um ápice entre 2015 e 2016, quando finalmente se reúnem condições a fim de que se pudesse levar a termo o desejo das elites de tirar uma presidenta, lembrando aqui, legal e legitimamente eleita pelo povo. O professor Ivo, quando fala que essa crise ela é construída, você que está em casa fica se perguntando, tá, mas na Globo se diz uma outra coisa, o discurso é outro. O discurso é outro, né, Ivo? Eu posso lembrar um dado assim que é fundamental. No início dos anos 2000, quando
Lula assume a presidência, a taxa de desemprego, que é o que importa para a massa da população, eu diria para toda a sociedade, não apenas para os trabalhadores, a taxa de desemprego era superior a 12%. E com a evolução da política econômica posta em vigor, que eu pessoalmente critiquei, porque tenho minhas reservas a tanto ajuste e mesmo o tipo de enfoque neodesenvolvimentista que vinha sendo dado, mas preciso admitir que os indicadores do ponto de vista dos trabalhadores melhoraram. E o ápice dessa política econômica, do ponto de vista dos seus resultados, viria a acontecer exatamente em 2014. Em 2014 se chegou à taxa de desemprego mais baixa dos últimos 20 anos, 4,8%. E essa taxa de desemprego, ela mostra que crise a rigor não havia. Não havia um problema de hiperinflação, a taxa de inflação estava dentro dos 10%, embora se condene o fato de que ela tenha saído dos limites da sua meta, né? Estaria acima de 2%, acima da meta de 4,5%. O que é absurdo completo imaginar uma inflação nesse patamar para o Brasil, baixa, penso eu. Quer dizer, um Brasil que é um país cheio de contradições sociais, econômicas, políticas, pode conviver tranquilamente com uma inflação de 8%, 10% e não terá nenhum tipo de consequência negativa. Agora, o desemprego, que é realmente o indicador de crise mais importante, o desemprego estava 4,8% em 2014, como resultado de um conjunto de políticas econômicas, inclusive após a grave crise econômica mundial de 2008, 2009. Então, a rigor, não tinha uma crise, ela vai ser fabricada. E ela é gestada após o movimento progressista do MPL em junho de 2013. Eu diria que setores conservadores da sociedade vão perceber aí um espaço de contradição do governo em vigor e vão aproveitar essa chance, esses espaços para também acumular forças que vão resultar na polarização realmente bastante aguçada das eleições de 2014. Então aí nós vamos ter um quadro de produção crescente da crise. Se o nosso telespectador tem dificuldade de entender isso, é simples. Tem uma crise que é típica de uma economia capitalista de mercado por conta de ciclos econômicos, de crescimento, de depressão, de desemprego, de inflação. Agora, esta crise de que nós estamos falando aqui, ela foi construída e agora está se manifestando exatamente o que é o mais rigoroso dessa crise do ponto de vista do trabalhador. Mas eu quero fazer uma ressalva. Do ponto de vista daqueles que tomaram o poder, daqueles que assumiram o governo, essa não é uma crise que deva merecer muita atenção. Pelo contrário, o desemprego não é algo com o que essa equipe econômica vai se preocupar. Isso é uma ressalva que eu gostaria de fazer. É comum, professor Ivo, construir uma crise semelhante a essa que se está construindo no Brasil? Ou essa é atípica? Eu diria que quem está na oposição, e isso vale para quaisquer partidos, vai torcer para o fracasso daqueles que estão no governo. Isso é do jogo. O que não é do jogo, penso eu, e aqui não vou falar apenas como economista, e agora sim também como cidadão, é o golpismo. Então, torcer para que a economia vá mal, para eu tirar um governo legitimamente eleito, chame ele Getúlio Vargas, chame ele Collor de Mello, chame ele Itamar Franco, ou que nome que você quiser dar a esse governante, eu entendo que isso não é da democracia e, portanto, não é do interesse dos trabalhadores, que só podem respirar, reivindicar e melhorar as suas condições sob a democracia. As evidências dos anos 2000 estão aí. Quando os trabalhadores puderam eleger livremente os seus governantes, eles tiveram vantagens.
Mas exatamente essas vantagens dos trabalhadores dentro da democracia, elegendo os governantes que livremente escolheram, isto significa, de outro lado, desvantagens daqueles que, por assim dizer, perdem eleições porque vão ter também consequências negativas, por exemplo, nos seus negócios, vão ter que pagar salários altos, impostos elevados e outras coisas que tendem a beneficiar a sociedade, mas não necessariamente os empreendimentos privados. Então, isso é próprio da economia aí. Ivo, olha só, eu acredito, e aí você é um professor, né, do curso de economia, né, vem dando aula na pós-graduação. A política, falar de economia é falar também de política, essas coisas estão ligadas, né? Uma coisa se amarra à outra. Essa crise, ela, claro, obviamente atinge o trabalhador, porque ele passa, né, ele passa a ter problemas domésticos, mas ela beneficia quem? Ok, ótima pergunta. Uma primeira questão que está embutida na sua pergunta diz respeito ao fato de que, a rigor, a economia nasce ligada à política. Quando o famoso escocês Adam Smith escreveu a sua obra em 1776, na segunda metade do século XVIII, ele fazia economia política, assim como também os demais economistas clássicos que vêm na sequência. Mas a economia que surge na segunda metade do século XIX, um século depois do Adam Smith, é uma economia que reivindica cientificidade para uma disciplina que está nascendo naquele momento e vai, por assim dizer, expurgar a dimensão política dessa suposta ciência exata que é a economia, e daí vai sugerir que os fatos podem ser tratados sem que se considerem relações concretas de poder na sociedade. Por exemplo, pagar um salário ou um lucro passou a ser uma reflexão de caráter técnico e deixa de ser um jogo de poder entre dois indivíduos, um que é o dono da empresa e outro que é apenas proprietário da sua força de trabalho. Então, ali tem uma mudança muito importante que leva a que as pessoas acreditem que a economia pode ser considerada técnica no julgamento de todos os problemas econômicos à nossa volta. Um economista, portanto, não é um sujeito que deva atentar para as relações políticas, as relações de poder, e deve se fixar nas questões técnicas. É um equívoco completo se a gente prestar atenção no que os economistas clássicos fizeram até a metade do século XIX. No entanto, esta ciência econômica, que tenta conferir um caráter técnico à reflexão e à tentativa de resolução dos problemas econômicos, essa ciência econômica, ela nos ensina então que os problemas com os quais nós nos confrontamos, por exemplo, uma crise, ela também pode ser debelada a partir de medidas técnicas, políticas monetárias, fiscais, e sem que a gente tome em consideração as relações concretas de poder. O resultado é que nós temos graves desigualdades para as quais os economistas não prestam nenhuma atenção. Para eles, o importante é, por exemplo, gerar resultados, principalmente quantitativos, muito evidentes, que levam, então, a que a gente tenha uma ideia de que os problemas econômicos estão resolvidos. Se no meio disso morrerem pessoas ou se machucarem ou qualquer outra coisa que resulte dessa solução técnica, isso não deve nos preocupar. Eticamente, os economistas estão bem tranquilos, o que evidentemente é muito hipócrita, mas estariam bem tranquilos uma vez que tomaram decisões que são legitimadas pelos manuais que dizem que decisões econômicas devem ser primordialmente técnicas. Bom, nós estamos conversando com o professor Ivo Tais, falando da política econômica brasileira e tentando fazer uma reflexão de como as coisas devem se encaminhar nesse ano de 2017. A gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, eu vou questionar aqui o professor Ivo Tais a respeito
o que é uma política monetarista e se esse tipo de política vem sendo adotado pelo governo atual. Já voltamos.